Boa tarde, amigos da Casa do Caminho. Estamos mais uma vez aqui para os nossos estudos da nossa tarde, do sábado, do nosso livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer nossa prece inicial. Então, vamos lá. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, que possamos ter um bom estudo na tarde de hoje, prosseguindo aqui com nossos estudos ainda virtuais, mas que possamos se sentir abraçados todos, ainda nesse momento de aguardo, de espera, a melhorar a situação e que estamos já vacinando, que possamos ter otimismo e paciência para tudo melhorar. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos dar início ao estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos estudar, o capítulo do Livro dos Espíritos, capítulo 9, dando seguimento à parte das leis morais, a lei de igualdade. As perguntas 814 a 824, com 3 tópicos: provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade diante do túmulo. Bom, antes vamos dar aqui uma paradinha só para a gente fazer o nosso Religião dos Espíritos Emmanuel, que tem uma passagem relativa a um dos tópicos do nosso estudo. Vamos lá. Então vamos lá. A mulher ante o Cristo. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher no plano inferior, lembrando-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho do sorrimento moral, das trevas para a luz, e entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não integrasse o círculo apostólico, foram elas representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira jupense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora de assistência aos infortunados. Febe, a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Lóide e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida no lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza das nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. O nosso Religião dos Espíritos, no nosso Emmanuel, a gente começa com o nosso estudo com essa colocação sobre as mulheres no Evangelho, que tem a ver com o tópico da igualdade dos direitos do homem e da mulher, como ele faz na introdução, já revelando ao tempo de Jesus a dificuldade já que atravessavam as mulheres.
Então, né, a gente começa, e depois a gente vai recuperar esse texto do nosso Religião dos Espíritos, pelo Provas da Riqueza e da Miséria. É interessante que tivemos dois sábados consecutivos com o grupo da evangelização, sobre dois temas que são abordados aqui nesse tópico. O primeiro, a questão dos direitos do homem e da mulher, né? E no Boa Nova nós falamos, a semana anterior, falamos da questão de a mulher e a ressurreição, que é o capítulo 22, e vamos recuperar um pouquinho dessa fala lá, e desse estudo, e Provas da Riqueza e da Miséria. Essa semana a Andréia falou para a gente, no nosso Zaqueu, né, no capítulo 23, o servo bom. Então são leituras complementares, o Boa Nova, o servo bom, capítulo 23, e capítulo 22, Mulher e a Ressurreição, nosso livro Boa Nova, nosso Chico Xavier, assim como também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, também é leitura complementar e necessária a esses itens, do 814 em diante, ao final do capítulo da Lei de Igualdade. Então, nós temos já as perguntas 814, 815, 816, tratando do tema da riqueza e da igualdade. E se pergunta por que Deus concedeu, então, a uns a riqueza, o poder, e a outros a miséria. Ele usa até o termo miséria. Então, a gente tem que entender, né? Tem a pobreza e tem a miséria, né? Ainda mais difícil. Mas dentro desse espectro, vamos dizer assim, da riqueza e da pobreza, né? E ele responde para experimentá-los de maneiras diferentes. Experimentar quem? Experimentar nós espíritos, né? Na polaridade da existência, nós trocamos ali de corpos, nós trocamos, né, gênero feminino, masculino, de localidade, de ambiência, né? Podemos vir também numa situação social diferente, pobres ou ricos. Então ele diz, além disso, como sabeis, essas provas foram eles próprios, os espíritos que escolheram pela maneira de se conduzir em outras vidas, as necessidades de aprendizado, eles próprios pedem muitas vezes essas situações para melhor se adiantar. E frequentemente a elas sucumbem também. Então são duas provas, como o próprio subtítulo diz, provas da riqueza e da miséria. E qual das duas provas é a mais terrível? Pergunta 813. Ora, tanto uma quanto outra o são. Então, uma e outra são provas difíceis. A miséria provoca a queixa contra a providência. E a riqueza incita todos os excessos. Aí a gente vê lá no próprio Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, que ele vai complementar, isso é complementado também na 816, quando ele diz, o rico está mais sujeito a tentações, não possui também mais meios para fazer o bem. Ele diz, é justamente o que nem sempre faz, né? Ele se torna egoísta, orgulhoso, insaciável, suas necessidades aumentam mais, ele quer possuir mais do que ele precisa, né? A gente vai entender que o próprio Evangelho complementa isso, dizendo para ele lá, no Não se pode servir a Deus de Mamon, capítulo 16, na salvação do rico, né, nas provas da riqueza e da miséria, e ele vai dizer que a riqueza é ainda um obstáculo maior, é uma das provas maiores ainda, mais difícil ainda que a pobreza. Ele diz, a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria. Então ele complementa. Por quê? Pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. Então, a vida material que vai trazer facilidade, vai trazer a vida sensual, vai trazer os vícios, as más paixões, ao mesmo tempo que a criatura se torna insensível, egoísta, fútil, vai por orgulho, por egoísmo. Então, porque na verdade, uma situação de de estar ali numa situação cômoda, né? E assim, com tudo ao seu redor, tudo que precisa e até o que não precisa, e traz um não agir também, né? E esse não agir traz, né, uma situação muito mais fácil você não ajudar, não agir, ficar lá com seus excessos, com seus vícios, e você ainda vai pecar no excesso, né? Até pela situação do dinheiro estar facilitando aquilo. E quanto que a pobreza, a miséria vai trazer a situação de você ter que se conformar com aquilo,
uma necessária humildade, né? Mas muitas vezes a criatura vai para o crime, vai para a violência, para a irresignação com Deus, né? E o aí vai levar a pessoa a agir, né? Para a pessoa sair daquela situação, seja de forma positiva ou de forma negativa, né? Então é mais fácil você não agir. Então até torna-se a riqueza uma prova, uma tentação mais corrente, vamos dizer assim, né? Do que a miséria e a pobreza possam trazer uma coisa pior para o espírito. Porém, essas provas, isso aí é para experimentá-los, né? Como diz na 814, são formas de criar o quê? Fraternidade, forma de criar solidariedade, forma de criar resignação, resiliência. Então a gente vai ver que a pobreza ela mantém, né, a honrabilidade da criatura, a honorabilidade, vamos dizer assim, a humildade, né? E a riqueza deve proporcionar o que? A generosidade, a fraternidade, a pessoa olhar para o outro, ver que aquele bem que ela tem é para o uso, uma utilidade, para ajudar a sociedade a produzir ciência, conhecimento, progresso, conforto material para os outros, empregos, né? E aí, né, vem o que vai dizer para a gente, não se pode servir a Deus de Mamon. Mamon a gente sabe, tem até a nota aqui, que é o Deus das riquezas entre os sírios, né? E que tem uma condenação que normalmente as religiões fazem, né, à riqueza. Então todo o rico é ruim e todo pobre é bom. Não, isso é um simplismo, né? Você falar isso. Na verdade, a gente vê muito pobre orgulhoso, muito rico generoso, né? Ao mesmo tempo que também tem uma confusão entre a pobreza e a marginalidade, né? Muitas pessoas confundem a pobreza com a situação da pessoa marginal. Então, esse aí que mora na comunidade, na favela, é um criminoso, lá só moram criminosos, né? Não é bem assim. A gente sabe que a população toda trabalhadora, pessoas sob situações, às vezes, de extrema pobreza e miséria, que estão ali trabalhando, tentando sair daquela situação, tentando estudar, tentando ter oportunidade, e muitas vezes conseguem, algumas, né, sair dessa situação e se erguerem, se conseguirem ter empregos, serem médicos, professores, advogados, mas não é uma situação fácil, né? E provoca essa questão da necessária humildade para o espírito, dele trabalhar também a força de vontade, a resiliência, assim como no rico vai provocar a questão da autoridade, do poder, né, tentações, né, que até o comentário de Kardec diz, tantas mais obrigações a cumprir, ele pode lhe trazer também a dificuldade da desgraça ao rico e ao poderoso, tantos maiores meios de fazer o bem e às vezes não faz, né, não ajuda, enquanto que Deus experimenta o pobre pela resignação. Então você andar no ônibus lotado, no BRT, no trem, acordar cedo, trabalho, tudo aquilo, né, a falta de condições, né, para sustentar, às vezes, a sua família, você procurar de toda maneira, né, mensurar aquilo que é necessário para o sustento, né. O rico, pelo uso que faz dos seus bens e de seu poder, também é experimentado, né, e também perde muita autonomia de ir e vir, muitas vezes, né, ameaçado que tem da sua liberdade individual, física, por ser uma pessoa poderosa, rica, né? Então, tudo isso tem uma prova, né, para o espírito. E aí ele fala no Evangelho a questão da riqueza, das tentações que ela oferece. E a gente vê até aqui num trecho, se a riqueza é fonte de tantos males, se desperta um número tão grande de más paixões, se também provoca tantos crimes, não é ela que devemos culpar, que aí a gente vê também que a riqueza não é uma coisa ruim de per si. Aquilo que o homem tem, os bens, a maneira como ele os utiliza que é a chave da questão. E se também provoca tantos crimes, não é ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe deu.
Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser muito útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só devesse produzir o mal, Deus não teria posto sobre a face da terra. Então nós não teríamos os bilionários, os Steve Jobs, os Bill Gates, né? Aí o Jeff Bezos da Amazon, não sei se é o nome dele direito, o dono do Facebook, e tantos outros, Brasil, nosso Antônio Hermílio de Moraes, né? Tantos outros aí, né? Que tivemos no Brasil também, que agora temos. E no mundo, né, muitos deles, né, a maioria deles produzindo empregos, riquezas, progresso, trazendo conhecimento também científico para a gente, inovações na área da internet, na área da computação, na indústria, né, em todos os segmentos que essas mentes, esses empreendedores estiveram. Então, se a riqueza só devesse produzir o mal, Deus não teria posto sobre a face da terra. Pertence ao homem fazer com que ela produza o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, a riqueza é, sem a menor dúvida, um poderoso elemento de progresso intelectual. E conhecendo, né, você consegue distinguir melhor entre o bem e o mal e trazer o progresso moral também. Então, a necessidade fez, né, com que se criasse a riqueza, porque o homem precisa de recursos, precisa procurar na ciência meios de executar, né, a busca, né, de soluções, e para isso precisa de riqueza, precisa de recursos para movimentar essa busca, né? Então, sendo a riqueza o principal meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É com razão, portanto, que ela é considerada como um elemento de progresso nos dias do Evangelho. E ele vai seguir nesse capítulo lá do Evangelho, vai falar da verdadeira propriedade, do emprego da riqueza. Eu só vou ler mais uma frase aqui importante. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Difunde ao teu redor os tesouros da instrução. Distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Cheveros, Bordeaux, 1861. Então a gente vê assim até, né, Emmanuel no livro, né, que ele traz para a gente. Eu vou achar aqui, eu tenho um nomezinho até do livro, Livro da Esperança, né, que ele diz para a gente que o dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue do mundo orgânico. Circulando garante, né, a vida, e parado acelera a morte. Então, quer dizer, você vai ter o dinheiro, vai circular, vai dar o progresso, vai dar a oportunidade para todos terem acesso ao conforto, ao bem-estar, à ciência, à descoberta de coisas, né, de invenções, a vacina, né, os remédios para o combate à doença. Mas ele parado vai provocar aí o abatimento da criatura, vai provocar doença, vai provocar ali, né, o AVC, né, até do corpo, né, aquela coisa da isquemia, né, o sangue tem que circular como no organismo do ser humano, né, o dinheiro tem que circular na sociedade. Então a gente vê no Boa Nova, a lição dessa semana, que a nossa Andréa trouxe para a gente no nosso estudo interno dos evangelizadores, o servo bom, Jesus faz exatamente isso para os discípulos, quando ele recebe Zaqueu, né? E Zaqueu, então, ele tá indo para Jerusalém, né? E ali Jerusalém é uma parte mais alta que Jericó, onde está Zaqueu, né? E tem até um elemento de subida e descida, né, da vida espiritual, né, com a vida material. Isso é interessante, essa analogia. Mas ele encontra Zaqueu, né, que era um publicano, que era voltado à situação de recolher os impostos, um homem rico, né, então era mal visto pela população daquela localidade e da nação como um todo, porque ele era quase um traidor do povo, porque ele estava ali representando a colheita de impostos para os romanos, né? E ao mesmo tempo também era mal visto também pelos romanos de alguma forma. Então é o publicano, né? Ele vai, e Zaqueu, já sabendo aquela magnitude de Jesus, né? O magnetismo dele, ele vai para cima lá, né, de uma árvore, e vai buscar Jesus, ver, e Jesus já sabendo também com toda a sua
intuição e tudo, ele olha para o alto e vê Zaqueu e pede para Deus, Zaqueu descer, que quer ter na casa dele, né? Quer ter com ele na casa dele. E todos ficam assim abismados com aquilo, e antes os apóstolos no Boa Nova, nessa lição, estão discutindo a questão da riqueza ser condenável, que é mais fácil, né, um camelo, né, passar pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino do céu. E a gente tem que ver também que o próprio Evangelho traz para a gente a questão do significado da agulha e do camelo, que é uma tradução, que a palavra para camelo, podia ser cabo, podia ser corda. Então, mais fácil uma corda passar por uma agulha pequenininha, ou ainda um fundo da agulha poderia ser uma portinha que tinha, né, que passava uma pessoa ali, chamava fundo de uma agulha, e o camelo não conseguiria passar, né? Não é aquela coisa literal de um camelo na agulha, mas tem um significado de ser uma coisa muito difícil de acontecer. E aí Jesus vai dizer, né, vai receber Zaqueu e tudo, mas vai falar para os apóstolos assim, quando eles condenam, né, por receber Zaqueu, por estar na casa com um publicano, um rico mesquinho, né? Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens de miseráveis mendigos? Então, de que adianta você ter um cadinho para cada um de dinheiro, que aquilo não vai produzir nenhuma riqueza, ninguém vai conseguir nada fazer com 10 reais para cada um, né? Então, isso é até uma questão que o Evangelho enfrenta ali na distribuição da riqueza em um determinado momento. Não adianta de nada. Qual a esmola maior também de Jesus? A que socorre as necessidades de um dia ou que adota providências para uma vida inteira? Então, a riqueza, às vezes, é necessária para essa esmola maior, para, né, distribuir empregos, para dar oportunidades a pessoas, né? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. Então, Jesus aqui está condenando a riqueza que fica parada. E, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. E essa caridade mal disfarçada, né? Na verdade, que é de hipocrisia, da pessoa querer dizer, olha, estou aqui colaborando, dando um pouquinho, na verdade, está só querendo aparecer. Os segundos ligam as suas existências a vidas numerosas, fazendo dos seus servos, veja bem, está falando dos ricos que têm os servos, e seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Então, tratando-os como própria família, dando empregos, dando oportunidades. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus, que é a riqueza, produzindo progresso, bem-estar, né? E são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então, né, aí os apóstolos vêm, Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia meu pensamento fixado nos próprios que a vossa bondade nos ensinou a amar. E vem Jesus. Entretanto, Filipe elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento, são sempre considerar o rico mal, o pobre sempre bom, né? E não poder, né, saber que também o rico tem seus problemas, suas dificuldades, também tem que ser ajudado, tem que ter o seu atendimento, também como Jesus estava ali dando o seu atendimento fraterno, vamos dizer assim, a Zaqueu, né, dando o seu ouvido, dando o seu momento, sua paciência, seu tempo a Zaqueu. Não ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza que Zaqueu procura atender, não vejo o homem nosso irmão? Então ele vê também, né, que Zaqueu está fazendo bem com aquele dinheiro dele. E aí ele vai dizer mais à frente o quê, né? Qual será o mais infeliz, o mendigo sem responsabilidade, a não ser de sua própria manutenção, ou de um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Aí, né, a gente vê que em seguida, né, Jesus serve, Zaqueu manda servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos. Jesus conta a parábola dos talentos, que é uma parábola que bem exemplifica essa passagem nossa do livro dos Espíritos também, da riqueza, da miséria, e de você entesourar, né, aquilo, você enterrar o talento, não fazer nada com ele, guardar com medo, quando que aquele que tem o talento lá, que investiu, que trabalhou aquilo ali para multiplicar, aquele está bem aos olhos daquele patrão que deixou o talento com ele, que na verdade é Deus, na parábola, né? Ele conta lá na casa de Zaqueu essa parábola. O chefe publicano de Jericó apresenta seus filhos a Jesus, né? E aí, né, a gente vê, né, que tem a colocação, né, que Zaqueu estava ajudando, né, com o dinheiro as pessoas desamparadas, né, com serviços de criação de animais, de cultivo permanente de terra,
né? Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar nos trabalhos de Zaqueu indispensável recurso à vida, né? Então empregando muitas pessoas ali, e havia muitos pais de família sem trabalho, e ele organizou esses serviços. Isso tudo está no nosso Boa Nova, no Humberto de Campos. Então você vê, né, que Jesus coloca nesse bom servo aquele que utilizou e está utilizando da sua riqueza, né, dizendo até que, olha, se eu feri alguém, se eu magoei alguém, se eu roubei alguém, né, quero devolver em quádruplo, que era a pena da época, né, devolver em quádruplo aquilo que era roubado, né, e ele diz, então, está já no reino dos céus, né, está a salvação para Zaqueu, na verdade, a reparação, né. Então é muito importante essa passagem de Zaqueu, que também é citada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, como também é citada a parábola, né, do jovem rico, né, que pergunta para Jesus o que tem que fazer, né, e já sigo os seus mandamentos, o que eu tenho que fazer agora? E Jesus diz para ele abrir mão dos seus bens e seguir, e aí ele fica, não, isso aí não dá. E, na verdade, não está literalmente dizendo para a gente abandonar tudo que a gente tem. Aqui está uma figura que Jesus faz sobre a questão, para ele refletir sobre o apego que ele tem com os bens materiais que ele conserva, né? Se ele tem abnegação, se ele pode se desapegar daquilo em algum momento, né? E aí, né, tem também a passagem, né, da salvação dos ricos, que é essa do jovem, a parábola dos talentos, e a parábola do mal rico também, que eu recomendo vocês lerem lá, não vou ter tempo de ler aqui, são todas relativas a essa questão do nosso Evangelho. Então a gente aqui conseguiu, eu acho, fazer esse primeiro item nosso, né, sobre a prova da riqueza e da miséria. Vamos prosseguir para a igualdade dos direitos do homem e da mulher, que foi outra lição do Boa Nova, que muitas lições falam das mulheres, Madalena, tem a Samaritana também, e temos no Boa Nova também a lição da mulher e a ressurreição, que é o capítulo 22, né? Quando fala de Madalena também, e quando fala Simão Pedro pergunta sobre a questão da mulher adúltera, logo no começo desse capítulo, que ele diz por que Jesus, né, tá assim, violando a lei, né, não está condenando essas pessoas ao apedrejamento, ou deixando condenar, né, como ele fez no episódio da mulher adúltera. E Jesus explica toda a questão do contexto, até num dos capítulos da mulher adúltera no Boa Nova, ele explica, né, o antes e o depois dela, né, que a gente tem que ver o contexto, não pré-julgar, coloca que aquele que tiver pecado, não tiver pecado, atirar a primeira pedra, mas Jesus não está ali violando a lei, né? O Levítico, a lei, né, de Moisés, dizia também para amar o próximo, amar o outro, né? O próximo como a ti mesmo. Mas também dizia, né, a questão do apedrejamento, mas falava que não era só a mulher que cometia o crime, era o homem também tinha que ser punido, e se esquecia muitas vezes do homem, como a gente viu na religião dos espíritos, nesse começo que a gente leu aqui, falando sobre a questão da mulher, né, que somente as patrícias no Império gozavam, né, de respeito, de alguma consideração, né, as patrícias, as mulheres lá dos romanos, né, poderosos, e a mulher ante o Cristo, né? Então, quando diz ali, né, que, na verdade, a mulher era convertida até em alimária de carga, vendida em asta pública. Então, as mulheres do Evangelho, a gente tem até essa consideração de elas sempre ligadas ao homem, né? Então, tem Joana de Cusa, né, tem a irmã, né, de fulano, a filha de Sicano, a filha de Jairo, né? E assim, poucas que são nomeadas pelo nome, né? Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, na verdade, Maria de Nazaré, né? São poucas que a gente vai ver, né? Mas a gente vai ter Febe, Lídia, Lódia, Eunice. Então, mas essas filhas anônimas de Jerusalém, todas elas fizeram prodígios, enquanto que o mundo dos homens é um mundo de ruídos, o mundo da mulher é mais silencioso e, infelizmente, ainda cheio de dificuldades, até no nosso mundo atual. Não só o preconceito, mas a dificuldade que a mulher tem no mercado de trabalho, pagar o mesmo que o homem, a dificuldade de seu respeito aos seus direitos, de não ser vista como uma pessoa de má vida, como era o tempo de Jesus, até a divorciada, ou a viúva separada. E a gente tem ali ainda o tratamento diferente, até mesmo no tempo religioso para a mulher, naquela época. E aí se pergunta, o homem e a mulher são iguais na 817 diante de Deus e possuem os mesmos direitos? Ora, Deus não concedeu a ambos a inteligência,
Não são eles, a individualização do princípio inteligente, não são espíritos criados, simples e ignorantes, e que vão passar a escala espírita e chegar ao estado de perfeição um dia relativa, né? Então, não deu a faculdade de progredir também aos dois? Então, claro, o espírito não tem sexo, né? São iguais. De onde provém a inferioridade moral da mulher, então, em alguns países? Né? Pergunta os espíritos. Olha, ele vai dizer do domínio injusto que a sociedade faz, que o homem faz, cruel, das instituições sociais, do abuso do poder e da força do homem. Tudo isso a gente já vê assim, só de olhar a história, só de estudar sociologia, história, antropologia, só de estudar as ciências, a gente já vê e percebe isso daí. Com que objetivo a mulher é fisicamente, não é culpa de Deus, né? Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca que o homem? Aí já é outra questão. O espírito, quando reencarna como homem, ele tem mais força, né, física, né? Mais resistência física. A mulher não, tem um corpo mais frágil, tem a maternidade, a amamentação e tem órgãos diferenciados para isso. Olha, ele responde para indicar funções especiais. Então, as funções do homem e da mulher são especiais. O homem sendo mais forte, a ele cabem trabalhos rudes, a mulher cabem trabalhos leves, e a ambos o dever de se ajudarem mutuamente e passar pelas provas de uma vida cheia de amargor. Então, em verdade, o que você tem aí? O espírito, ele é sempre igual, né? Ele não tem sexo, mas ele reencarna com a necessidade do aprendizado, experimentar uma situação ali que ele precisa aprender alguma coisa, aprender e reparar algo. Então, a função especial da mulher e do homem é exatamente para isso. Então, e a função especial da mulher é ainda muito maior que a do homem. Então, ainda que eles sejam iguais, encarnados na função de mulher, né, no corpo feminino, né, podendo prover a vida, a maternidade, e desde cedo já cuidando de uma vida no seu próprio ventre, né, é uma função especialíssima e maior que a do homem. E ele vai dizer para a gente, né, que na 821, a função que a mulher está destinada à natureza é tão grande, sim, e maior ainda, é ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, maior ainda que do homem. Está no aprendizado, num progresso maior aquele espírito na função de mulher, na maternidade. Ou ainda que não vá parir, não ter filho, ela tem a maior sensibilidade, ela tem a maior ligação com o divino, e a gente sabe que isso não acontece à toa, porque a mulher há muito tempo teve que ficar em casa, fechada, não participando da vida pública, muitas vezes oprimida, e ela tinha que se voltar o quê? Para a oração, para a prece, para o divino, então o maior contato e a sensibilidade das mulheres médiuns. Muitas mulheres que dirigem as casas de espíritas, que são médias, a maioria mulher, você vai ver numa casa espírita, sempre tem um maior número de mulheres, né? E também em outras religiões. Então, o que acontece? Tudo isso traz para a gente a maior sensibilidade, a função maternal prover a vida, a delicadeza, o cuidado com a vida, são funções de maior envergadura que as funções do homem. Mas as duas são importantes para o aprendizado do espírito, que devem se prover mutuamente. Numa situação, então, que temos que ter o equilíbrio entre os dois gêneros, né? Entre as duas situações em que o espírito está reencarnado. Uma vez a gente pode vir homem, outra vez mulher. E muitas vidas homem, muitas vidas mulher, né? Se for necessário. Deus deu a um já força para proteger o fraco e não para escravizá-lo. Então a fraqueza da mulher não coloca naturalmente numa dependência do homem. Não, ela pode estar aí em pé de igualdade com o homem, como a gente hoje procura na legislação colocar. A gente procura de toda forma, ainda que na prática ainda não seja o ideal, mas na lei, na letra escrita da lei, estamos lá buscando a igualdade. Buscou-se a igualdade da mulher votar, né, em séculos passados, busca-se igualdade de oportunidade de trabalho e de salários para a mulher, ainda na legislação se garante, na prática se procura fiscalizar melhor isso, se procuram oportunidades também de evitar na opressão e violência doméstica à mulher com as leis, a Lei Maria da Penha, e tantas outras questões, né, que a mulher ainda sofre a dificuldade maior que o homem na vida social e de relação. Mas é o ideal que a gente tem que buscar, e o Espiritismo traz para a gente, né, essa situação, e já revelou isso, né, há tempo, já à época, já trazia isso como um conceito avançado dessa igualdade, né?
A gente tem até um texto que falamos sobre isso, vou abrir aqui, no encontro de carnaval que falamos sobre a criação, do Rodolfo Caligares, A Vida em Família, da editora IDE, em que ele começa a comentar sobre o que a Igreja Católica falava sobre a mulher, São Tomás de Aquino, até Aristóteles, antes da Igreja, falava que a mulher tinha vontade fraca, era incapaz de independência, que ela era subordinada ao homem como um escravo, um servo. Olha que coisa absurda, Aristóteles, né? E a Igreja Católica, no ano de 585, também alvo de discussões sobre se ela teria alma ou não. E aí vem para a gente dizer a conclusão desse texto, né? A Vida em Família, Rodolfo Caligares, que é um dos anexos desse nosso encontro, que foi feito. Muitas outras citações poderiam ser aqui alinhadas desse mesmo Jaez. Não quereremos, porém, alongar-nos demais, o que seria fastidioso. O que desejamos ressaltar agora é que caberia ao Espiritismo corrigir essa diminuição humilhante do sexo feminino, típica das sociedades patriarcais de antanho, dignificando e colocando em pé de igualdade com o masculino, ao revelar que homem e mulher, tais como conhecemos, só existem nos planos inferiores da vida, na vida de matéria. Com efeito, aprendemos com Kardec que o espírito não tem sexo e ora se encarnam como homem e como mulher, de acordo com suas necessidades evolutivas. É que lhes cumpre progredir em tudo, em cada sexo, e assim como cada posição social lhes proporciona tarefas e situações diferentes, o que lhes dá o ensejo de ganharem múltiplas experiências. Isto é que a alguns poderá parecer estranho, nada mais é que a confirmação do que ensinou Jesus, ao dizer que em planos sublimados da espiritualidade, nem as mulheres, nem os maridos, né, têm mulheres, pois são como anjos do céu. Então, nem as mulheres têm maridos, nem os maridos têm mulheres. Ninguém é dono de ninguém, assim, nesse sentido que um é subordinado ao outro. Pois são como anjos do céu, ou seja, como espíritos. Não tem sexo, não tem essa distinção, né? Cada sexo tem deveres especiais enquanto encarnado, a criatura, estabelecidos pela organização social em que vivemos. E deve-se buscar um equilíbrio, né? Hoje, muitas vezes, a mulher busca se igualar ao homem no pior, naquilo que é mais difícil do homem, né? E aí não é o ideal. O ideal é a gente manter o equilíbrio, os dois se respeitando direitos iguais na vida de relação, mas especialmente os dois sabendo cuidar dos seus filhos. A mulher tem um maior cuidado com o filho, uma ligação, às vezes com os filhos tem, mas o homem está ali também hoje junto, estar junto, participando, tanto na criação desde pequeno, no trocar as fraldas, dar banho. Hoje o homem cozinha, também muitos homens cozinham, fazer a comida, ajudar na casa, né? Ajudar na manutenção da limpeza da casa, né? Porque o homem e a mulher também trabalham fora hoje em dia, também. A mulher também trabalha fora. Então tudo isso há de se buscar um equilíbrio na subsistência familiar, sendo a mulher muitas vezes convocada de responsabilidades do lar, particularmente no cuidado dos filhos mais do que o homem, por ser mais elevada nessas funções, mas o homem também tem que ajudar, né? Isso é que é importante. Enfim, o homem está colocado, diz um texto para a gente, onde termina a terra, e a mulher onde começa o céu, mostrando para a gente a maior ligação da mulher com o divino, com a sensibilidade, com a mediunidade, né? Com as suas funções especiais que a elevam acima até do homem quando está encarnado nesse sentido, né? Não que seja um espírito puro melhor que o homem, não. A gente está ali na função de cumprir com o aprendizado que nós temos na encarnação na Terra, né? Então aí a gente já termina esse capítulo, né? Esse trecho, né? Ele falando dos direitos, sim, né? A igualdade dos direitos, 822, das funções não, que é o que a gente já falou aqui sobre a questão das funções. E o Kardec comenta, a emancipação da mulher, já começando naquele século XIX, acompanha o progresso da civilização, sua servidão marcha com a barbárie. Os sexos aliás só existem na organização física, corroborando aquilo que o Rodolfo Caligares falou do texto que eu li para vocês. Já que os espíritos podem tomar um ou outro, não há, sob esse aspecto, diferença entre eles e, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então a gente termina o nosso Lei de Igualdade com a igualdade diante do túmulo, que são duas questões, né? E que vai perguntar de onde se origina esse desejo, né?
do homem perpetuar sua memória através de monumentos fúnebres. Então, aqueles túmulos, muita ostentação, túmulos suntuosos, né? Olha, um último ato de orgulho. Então, olha os espíritos respondendo para a gente da suntuosidade desses monumentos fúnebres que querem honrar a memória do defunto, né? Mas que não tem valor para o espírito que está ali desencarnando, até às vezes prejudica mais, né? Então é o orgulho dos parentes que querem glorificar a si mesmos, amor próprio para o mundo, fazendo ostentar sua riqueza. Crês que o mármore salve do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Então olha que situação. Isso é porque a gente vê, né, a questão da ilusão do poder do homem, né, na vida terrena, né? A nossa vida é perecível, né? E o homem se prende à questão da mortalidade, de ser perecível da vida material, se esquece da vida espiritual, né? E quer muitas vezes a permanência da matéria. E a matéria é impermanente, ela não permanece aí, ela se transforma. Daí essa coisa dos monumentos suntuosos para poder se tornar uma coisa permanente, aquela memória, né, glorificando a família, o nome, né? E são ilusões do homem, né, para preencher o vazio, né? O vazio da mortalidade, da vida material, da impermanência da matéria. Aí se entrega, né, de forma desmedida em prazeres, em excessos. Então tudo isso, né, é uma questão que tem que ser considerada, a gente entender que a morte é apenas uma porta de entrada, né, para a consciência, para nós mesmos, uma mera transposição do plano, nós continuamos como somos. Então, diz 824, reprovais de modo absoluto a pompa dos funerais? Reprovais de modo absoluto. Veja a resposta. Não. Quando ela honra a memória de um homem de bem. Olha a ressalva que ele faz. É justo e de bom exemplo. Então, você tem um túmulo lá de Allan Kardec, no Père Lachaise, lá na França, em Paris. Todo mundo visita, os brasileiros principalmente. Tem lá, né, a frase nascer, viver, né, renascer, tem o busto dele, também o busto agora de Chico Xavier também. Então, quer dizer, isso aí é um exemplo, né? É glorificando o homem de bem. As pessoas vão lá, fazem uma ligação, fazem uma prece, pensam em si mesmo, no significado daquele exemplo que aquele homem deu em vida. É isso que ele está dizendo aqui. Aí sim é válido, né? Mas mesmo assim, o próprio Chico tem uma fala assim, acho que o Chico, antes de desencarnar, dizia que não queria, né, esse tipo de homenagem, né, essa suntuosidade desses memoriais. O túmulo é um ponto de encontro de todos os homens, já ali terminam impiedosamente todas as distinções humanas, então todos são iguais, né, no túmulo. É em vão que o rico quer perpetuar sua memória através de faustuosos monumentos. O tempo os destruirá do mesmo modo que o corpo. Assim o quer a natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que seu túmulo. A pompa dos funerais não lavará de suas torpezas e não fará subir um degrau sequer na hierarquia espiritual. Onde isso nada adianta, só adianta o exemplo do homem de bem, aqueles que vão bater com ele, com a memória, né, celebrar sua memória e seus feitos, para melhor refletir sobre como também proceder em vida. Aí isso ok, que ele faz a ressalva. Então vimos aqui a igualdade perante o túmulo, a igualdade dos direitos do homem e da mulher, as funções especiais, a questão da sociedade tratar em prejuízo à mulher, mas que isso é uma coisa muito ruim, que a gente sabe que o homem e mulher não tem distinção, mulher tem funções especiais, a mulher está tendo uma função mais elevada que o homem, que é a maternidade, e vimos primeiramente as provas da riqueza e da matéria, que são duas provas difíceis para o espírito, a riqueza ainda mais, que não podemos condenar a riqueza por si só, mas o uso mal que se faz dela. Zaqueu nos dá o exemplo do uso que pode se fazer no bem da riqueza, e que Jesus reconhece e mostra aos apóstolos isso, o significado da riqueza para o progresso da humanidade e para o próprio homem, não só material, mas depois espiritual, que acompanha o progresso material que vem primeiro. Então é isso o resumo dessa parte final da Lei de Igualdade. Muito obrigado a todos pela paciência, por estar conosco mais uma vez aqui no sábado. Vamos fazer a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, Doutor Bezerra de Menezes, que um dia nos deu exemplo também, como Zaqueu. Nosso muito obrigado por estarmos aqui, mais uma vez, discutindo essas questões tão importantes ainda no nosso mundo de hoje, sobre riqueza, sobre pobreza, direitos do homem e da mulher, e todas as questões da Lei de Igualdade.
e que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, de Maria de Nazaré, possamos ter um bom final de semana, agradecendo a intuição dos bons espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço, tchau, gente, até a próxima.